Tô aqui, convidei a Ju agora. Ah Oi, lá. Oi, Ju, tudo bem? tudo bem? E você? Também, graças a Deus. Ah, Oi, que bom. gente, tem um monte de gente muito linda entrando e Verdade. sendo super simpática aqui nos comentários, chamando de linda, é uma delícia, né, Ju? A Com gente dá certeza. aqui, a gente dá aquela garibadinha, né? Tira as olheiras. Eu tô tentando pôr uma luzinha aqui, mas não tá dando certo. Vou ficar com duas bolinhas no óculos, olha. Ah, tá. Então, gente, o pessoal que está entrando aí, acho que a maioria sabe, né, da paralisia que eu tive facial no ano passado, né, que ainda não está 100% curada. Então, eu fico muito charmosa e galanteadora, dando uma piscada com o olho só, a maior parte do tempo. E também não consegui ainda me ajeitar com os meus óculos, que eu uso dois agora, né? 4.3, agora eu uso para perto e para longe. Então, eu vou ficar sem os óculos por conta disso, que eu não tô dando certo com nenhum deles, tá? Ô, gente, faz assim um joinha, os nossos seguidores aí que estão entrando, se vocês estão nos ouvindo bem. Alguém bota um joinha aí pra gente, se tá tudo certo com o som, porque a gente fica num silêncio total, né, Ju? Eu ouço Verdade. você, é um jeito de conversar esquisito. Olha lá, a minha cunhada linda Silvana já falou que tá Legal. tudo bem. Olha eu aqui, ó, já caiu meu celular, uma beleza. Show. Então tá bom, gente. Olha, se acontecerem esses imprevistos aqui, nós estamos iniciando, né, Ju, com essa questão de lives, né? Ando. Então uma outra coisinha assim pode acontecer, com o tempo a gente vai ficando craque, se Deus quiser, né? Se tiver assim uma repercussão, né? A gente volta a fazer. E a gente vai ficando melhor, né, Ju? Nas Com lives certeza. aqui. Eu acho que eu vou ficar com essas bolinhas no olho mesmo, mas não tem jeito. Não, tá dando pra te ver, tranquilo, tá ótima, Tá tá bom. linda. Tá Assim, bom? pronto. Isso mesmo, mas estamos debutando, né? Esperamos aí que dê certo, né, Ju? Com certeza. Então, assim, Marido já chegou também. Oi, meu amor, muito obrigada pela presença. ô Ju, ó, o Bill tá falando aqui que tá bem baixinha a sua voz, porque você tem essa voz Ah, delicadinha, né? verdade. Não é que nem essa minha aqui que rebomba. Então, talvez seja bom você dar uma ajeitada, porque é assim, gente, a Ju é quem vai nortear aqui as coisas, sabe? Olha lá, a voz da Ver se, Juliana está baixa. Oh, meu Deus. olha lá, Será que se eu pegar um fone fica melhor? pode ser. Eu já vi Pode várias ser. lives das pessoas usando fone e pode ser que Tá. fique melhor. Então só me aguenta aí que eu vou buscar e já venho rapidinho. Peraí. Tá. Vai batendo Olha, papo aí, gente, Ju. eu vou sim, o pessoal tá entrando. Então, assim, obrigada primeiramente, né? A gente agradece que vocês estão se organizaram, né? Organizaram o tempo de vocês, abriram um espacinho na agenda para conversar um pouquinho, né? Ouvir um pouco e através dos comentários aí também fazerem as colocações de vocês. Eu e a Ju, o ano passado eu precisei muito da Ju, sabe? O ano passado, assim, a Ju, desde que a gente se conhece, nossa relação sempre foi muito boa, né, Ju? Sim, graças Tão a boa, Deus. tão boa, tão boa, que aí a Ju me convidou para ser madrinha dela de Crisma e eu tenho muito orgulho, né, da mulher que ela se torna a cada dia, né, que ninguém está completamente formado, né. E Verdade. aí, o ano passado, então, rapidinho, esse primeiro dia, a gente achou interessante contar um pouquinho para vocês do porquê, né, de ter surgido essa ideia das lives, né, e, e depois realmente trabalhar as temáticas que a gente propôs, né. Então, assim,
todo mundo que está entrando aí me conhece, né? Talvez algum seguidor da Ju, assim, que não saiba uma outra coisa, então eu vou contar, eu conto, né? Eu trabalhei fora minha vida toda desde que eu me formei, né? Em letras, eu já entrei, já comecei a dar aula, e aí tive aí 20 anos de carreira, e no final de 2009, de 2019, a vida se apresentou de uma maneira diferente para mim, né? Então, eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, do colégio onde eu trabalhava, e me vi assim, numa situação meio sem chão mesmo, porque esse não era o plano que eu tinha traçado para a minha vida, né? Então, embora todos os dias, nas minhas orações, eu pedisse a Deus que realizasse na minha vida os planos dele, né? O plano de amor que ele tem para mim e para cada um de nós, eu até então, os planos de Deus na minha cabeça estavam coincidindo com os meus planos, né? Tava tudo caminhando ali junto, e de repente saiu do trilho que eu tinha traçado, né? E, ó, ficou bom o seu som agora, Ju, o Bill tá falando aqui. Obrigada, Bill. Ai, que bom, obrigada. E aí as coisas mudaram muito, assim, de figura, né, na minha vida. Então, Lúcia, Deus falou assim, né, de um jeito bem brusco, né? Lúcia, agora você está na sua casa para cuidar da sua família, né, dos seus filhos, seu esposo, dessa situação familiar. Mas, junto com isso, eu vou colocar uma pandemia. Então, não vai ser assim também do jeito que você está achando, não, né? Porque até então, delícia, vamos ficar, né? Até brincar, vou fazer um ano sabático, né? Vou curtir, olha, o meu amor também entrou agora, viu, Ju? Então, os nossos amores estão nos assistindo. Ai, que Então, ótimo. assim, veio essa pandemia que deu, assim, puxou o tapete de todo mundo, né, Ju? E no meu caso, de uma maneira especial, porque embora eu admire muito, e realmente eu acredito que a mulher, ela tem o direito, né, de fazer a sua escolha, aquilo que ela deseja viver para a vida dela, e deve ser respeitada nisso, né? Mas a mulher cristã, não é só isso, é o que eu quero. Não, a mulher cristã, a mulher que tem fé em Deus, que acredita que Deus tem um plano traçado, né, para a vida dela, ela não pode simplesmente ir fazendo as escolhas da vida, né? A gente também tem que estar pautada na doutrina, né, nas crenças que a gente tem, naquilo que a gente acredita, e no fato de acreditarmos que Deus realmente deseja para a gente o céu, né, que um dia nós estejamos lá com Ele, e por isso vai nos dando essas lições ao longo das nossas vidas, né? Então, assim, essa pandemia, ela veio junto com essa mudança de vida grande para mim. E aí, por isso que eu falei para vocês que eu precisei muito da Ju, né? Porque eu me via em situações assim, muito perdida, né? Meu Deus do céu, o que que eu faço aqui? Como é que eu faço? E já mandava mensagem para a Ju. E aí a Ju também, né, devolvia isso, e a gente bateu longos papos através de mensagem, né, Ju? O ano de Verdade. 2020. E aí a gente vai conversando com as pessoas, né? Graças a Deus tenho muitas amigas, né? E a gente tem muitos grupos de WhatsApp, e as redes sociais ajudaram a gente nessa época, né? Nessa fase que a gente está passando agora, para a gente poder se ver um pouquinho, poder conversar. E a gente foi percebendo, nossa, como essa pandemia estava massacrando alguns corações, né? Deixando as pessoas realmente desoladas, desesperadas, muita tristeza, né? Aplacando os corações das pessoas. Infelizmente, a gente tem muitas mortes, né? Dentro dessa pandemia. Mas o que a gente foi conversando o tempo todo é assim, mortes físicas, mas a gente não pode deixar a nossa espiritualidade morrer, pelo contrário, a gente tem que fazer isso se fortalecer, né? E daí, gente, dessas nossas conversas, né, é que surgiu essa ideia do, olha, ô Ju, vamos tentar passar essa ajuda, esse auxílio que você está me dando, que eu estou procurando te dar também para outras pessoas, né? Essa força que só em Deus mesmo a gente encontra.
eu creio assim, o que eu mais ouvi nesses grupos, nessas mensagens, é diante de uma tristeza muito grande, de uma morte que a gente via ali, de gente jovem, né? De qualquer pessoa, vinha essa colocação, ai, só Deus mesmo nessa situação, né? Então, realmente, às vezes a gente fala isso, mas a gente não está internalizando isso, né? Tá falando meio que realmente, só Deus, mas deixa Deus ali para aquela pessoa que reza, aquela pessoa, né? Então, assim, essa pandemia, ela tem que nos fazer acordar de que Deus é para todos, né? Que essa força é para todos, que a gente precisa ter isso para se apegar, porque essa fase puxou o tapete de todo mundo, não tem pobre, não tem rico, é todo mundo dentro de uma mesma situação, né, Ju, difícil, então, que trouxe essa presença de Deus mais firme, né, mas às vezes também assim, por que que Deus permite, né, como é que Deus permite uma situação dessa, né, Ju? Então, assim, fala um pouquinho de você também, que é especialista em comportamento, né? Psicóloga de super qualidade, porque não trabalha só as questões emocionais das pessoas, mas também essa questão espiritual, que é fundamental, né, Ju? E já emenda, de preferência, falando um pouquinho desses sentimentos adversos que essa pandemia trouxe para a gente. Muito bem. Bom, vocês estão me ouvindo? Se puderem, né, dar um feedback, se dá para me ouvir bem, você consegue me escutar, Lu, pessoal? Sim, perfeito. Bom, então meu nome é Juliana, sou psicóloga, formada já há 10 anos, sou especialista em análise do comportamento e não parei por aí, né? Eu constantemente venho buscando uma formação, porque a psicologia, para mim, ela é muito especial e eu acho que eu não posso ter um único olhar, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung que fala, né? Quando você estiver cuidando de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, as técnicas, elas são necessárias, né? Quando a gente está cuidando do próximo, elas são necessárias em algumas situações. Porém, o principal é ser, né? É ser e estar, de fato, com aquela pessoa. É isso que realmente faz a diferença no atendimento, né? Tanto psicológico, quanto no acompanhamento, na orientação como um todo, né, Lu? Que é o que você já está acostumada a fazer há tantos anos, né? E é isso que realmente faz a diferença. É isso que, quando as pessoas olham para a gente, falam assim, nossa, mas você tem algo diferente. O que será, né? Nossa, quantas pessoas eu já atendi que falam assim, olha, eu já passei por outros psicólogos, mas você tem algo diferente, né? E eu acredito, sim, que esse diferencial é essa preocupação, né? De olhar para a pessoa que está diante de mim, né? E não querer encaixar ela em técnicas, enfim, em coisas, em teorias, né? Olhar para essa pessoa de modo integral. E por isso mesmo que a gente não pode deixar de olhar para a parte espiritual, né, Lu? Porque nós somos seres bio, psico e espirituais, né? Nós somos esse todo, essa integralidade. E eu acho bacana, eu gostaria de falar, né, também que eu sou esposa, sou mãe de 3 crianças. Na pandemia eu estava no puerpério, né, no início da pandemia, então acho que foi muito relevante as nossas conversas, né? Uma pôde apoiar a outra, né? Porque o puerpério é um tempo muito, né, especial e delicado na vida de uma mulher, né? Já é o meu 3º puerpério, mas mesmo assim, aquela história, né? Cada gravidez é uma gravidez, né? Por conta das circunstâncias como um todo, né? E aí, de repente, me vi numa pandemia com 3 crianças dentro de casa, sendo um recém-nascido, né? Um bebezinho. Meu esposo trabalha em outra cidade, né? Então, muitas vezes me vi aqui realmente sozinha com as 3 crianças, e tendo que conciliar também o trabalho, né? Que é algo muito importante para mim, né? E para nossa família. Então, foi uma situação bastante delicada. Mas eu penso assim, que a pandemia nos deu a oportunidade de olhar
de fato, para as pessoas e ver algo diferente. Sabe por quê, Lu? Quantas pessoas, como você, por exemplo, antes da pandemia, de repente, você leva um susto, uma mudança drástica na sua vida. Quer dizer, não tem nada a ver com a pandemia, não é verdade? E independente da pandemia, você teria que passar por tudo aquilo que você passou, né? A pandemia veio como um agravante, porém, você teria que enfrentar tudo aquilo, todo aquele recomeço, toda aquela mudança, né? De expectativas, de rotina, e agora? O que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me encaixar nessa nova realidade, né? Que é ser a mãe mesmo e esposa, sem pensar numa outra função, pelo menos no primeiro momento, né? E quantas pessoas, todos os dias, né, têm as suas vidas, de repente, modificadas e mudadas por diversos fatores, né? Então, de repente, um diagnóstico de uma doença grave, né? Ou a necessidade de mudar de cidade, eu consegui um curso que eu queria e vou ter que modificar toda a minha rotina para isso. Quer dizer, são várias diversas as situações e contextos em que as pessoas se deparam com essa necessidade de se reprogramar, de olhar para a circunstância e tentar descobrir algo diferente em si mesmo, né? Então, eu acho que a maior mensagem que a gente quer discutir hoje, conversar um pouquinho, é a questão de a realidade e a expectativa, né? Então, nós temos várias expectativas, nós temos sonhos, nós temos projetos, né? E aí a gente acaba sendo o condutor do trem da nossa vida, né? Então eu vou por esse caminho, vou fazer essa trilha, vou subir por essa montanha, depois eu vou virar à esquerda lá no riacho, né? E o trem vai continuar caminhando do jeito que eu estou programando, né? A gente quer o controle das coisas. Sim. Né? Eu vou fazer tal curso, eu vou me especializar e depois eu vou programar, que daí eu vou ter o meu primeiro filho. Mas só depois que eu conseguir terminar minha faculdade, que eu conseguir fazer aquela especialização, depois que eu estiver segura do meu trabalho, que tiver tudo certo, né? Então depois a gente vai pensar no casamento, né? Assim, estou dizendo situações cotidianas, mas de repente a gente se vê numa situação assim, consegui passar na faculdade, mas aí vem um positivo da gravidez. E aí? Né? Quantas mulheres não se deparam com uma situação como essa? Ou então, começam a não me sentir muito bem, vou fazer um teste de rotina, lá um exame de sangue, e aí vem um resultado inesperado. Olha, seu exame está alterado, tem alguma coisa que não está certa. Né? Quantas pessoas todos os dias se deparam com situações, né, que muitas vezes as obrigam a se isolarem, né, por um cuidado de saúde, por exemplo, né? E às vezes passa despercebido a todos nós. E eu acho que a gente está num contexto que nos obrigou a olhar de fato, né, para essas pessoas. E essas pessoas que podem ser nós, né, no dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Né? Então, eu acho que a nossa discussão maior aqui é assim, nós precisamos ter sim uma rotina, nós precisamos ter sim um certo controle, né, objetivos a alcançar, porém saber que nós não temos o controle de tudo. Que de repente uma pandemia pode fazer com que o mundo inteiro pare. Né? Que estava naquela engenharia, né, naquele ritmo, e de repente tudo parou. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer em pleno século XXI? Não Sim. é? Num tempo cheio de tecnologias, num tempo cheio de ciência, não é? Em que tem tantos doutores que dizem, né, que sabem, que enfim, de repente o mundo parou, né? Sim. E todos nós, então, precisamos parar e falar assim, nossa, e agora?
né? O que vai ser daqui para frente? Então, uma pessoa que tinha dificuldade com as redes sociais ou com a internet, né? Porque até hoje, eu mesma sou uma pessoa que eu tenho um pouco de resistência e agora eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que dar um jeito, né? Sim. E aí a gente começa a perceber que a gente é muito mais capaz, né? Que a gente tem muito mais condições do que a gente imaginava, né? Então, eu acho que o ponto principal é assim, as adversidades, elas vêm para iluminar, né? Muitas vezes as pessoas olham para as circunstâncias negativas, né, para os momentos ruins e difíceis da vida e se paralisam, falando, mas não era o que eu queria, não era o que eu estava planejando. E se paralisam diante daquilo, né? E não conseguem ver algo positivo, algo bom, né, para tirar daquela situação. E a pandemia, ela veio, eu acredito, né, com essa possibilidade de nos fazer olhar e falar assim, olha, é possível, eu sou muito mais capaz, eu tenho condições de me reinventar, não importa a circunstância, né? E aí entra aquela questão da qualidade de vida, né? E aí começa assim também, poxa, tô dentro de casa, né? Que eu acho que foi o principal tema que a gente pensou. E agora? Tô dentro de casa, com um monte de criança, né? E agora? Sim. Agora eu tenho que olhar para algo que eu não estava olhando antes. Certamente. Fala um pouquinho, Lu. Porque assim, eu sempre imaginei, e as minhas amigas pensam isso a meu respeito. Como que você dá conta? Ai, como que você trabalha? Elas assim, né? Os meus amigos pensam que eu nado de braçada nas coisas, entendeu? Na maternidade e como esposa. E não é verdade. É uma luta diária, Ju, é uma luta diária, né? Então, eu também não vou ficar com o rosto lamurioso, né? Ou o tempo inteiro murmurando aquilo que é dificuldade para mim, né? Que a gente vai falar nas próximas lives, que todos nós temos as nossas limitações diante das situações. Então, assim, o que aconteceu? Uma série de sentimentos aí com os quais eu tive que lidar e que eu não estava esperando, porque até então eu achei que eu estava abafando, né? Trabalhando fora, dando conta dos filhos, dando conta do marido, da casa, tá tudo lindo, né? E, de repente, tendo uma coisa para me preocupar, que é minha família, falei, gente, eu não nado de braçada, não, eu tenho dificuldade de fazer isso aqui. Tenho limitações para fazer isso aqui, né? Para mim é difícil lidar assim com os temperamentos todo o tempo, porque a verdade é uma só, gente. Eu não sei se em outras pessoas se tem um testemunho diferente desse. Mas quem me conhece sabe que eu tenho uma funcionária que já é da família, vai fazer 15 anos que a Nenê tá comigo, né? E sempre os meus filhos, assim, ficaram muito mais com a Nenê do que comigo, a maior parte do tempo. Só que quando a mãe tá em casa, não existe a Nenê. Não existe a Nenê. É mãe, 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 o tempo todo, né? Então, assim, eu também penso que o fato de nós termos muito acesso à informação, e é uma informação rápida, é uma informação instantânea praticamente, né, Ju? A gente fica numa cobrança de, assim, eu tenho que saber tudo, não posso ser uma pessoa desinformada. Porque até ontem eu sabia tudo o que estava acontecendo na área da educação, eu sabia tudo que estava acontecendo. E agora, eu não posso ficar fora do mundo. Mas se você tentar também dar conta de tudo, você acaba não dando conta bem de nada. Então, com essa pandemia, chegou um determinado momento que eu pensei assim, olha, mal ou bem, né? Nós não vamos entrar nisso aqui, tem pessoas responsáveis por cuidar dos decretos. Tem pessoas responsáveis para cuidar das fiscalizações que precisa. Tem pessoas responsáveis por achar a bendita da vacina, né? Bendita seja a ciência. Tem pessoas responsáveis por esses setores. Não tem outra pessoa responsável por essas vidas que estão aqui dentro da minha casa, né? Não tem outra mãe para os meus filhos, aqui eu sou insubstituível. E não tem outra esposa para o meu marido também, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos, Lúcia Helena, fazer ao menos uma coisa bem feita.
Então chegou um determinado momento, né, minha mãe, você viu tal coisa? Principalmente minha mãe, né? Que a minha mãe já fala que ela tá sem nada para fazer, então ela fica vendo tudo aí, todas as notícias da Covid, então ela fala, você viu tal coisa? Não vi nada, mãe. Porque assim, eu entendi o seguinte, Ju, que se eu ficasse o tempo todo lendo, né, é muito triste, são muitas situações que entristecem a gente. Eu não Sim. teria sanidade, eu não teria tranquilidade necessária para lidar aqui em casa, porque já não é do meu temperamento a calma e a paciência, não é? Isso aí vem todo dia que eu peço com a graça e falho, né? Padre Elton que sabe, meu confessor, que está sempre a paciência, a falta de paciência lá, né, no confessionário quando eu vou confessar. Então, é uma dificuldade, né, do meu temperamento, a questão de ter uma calma, até eu já vou perdendo logo, né, a estribeira e muitas vezes aquele momento requer algo diferente, especialmente com criança. É outra coisa também. A minha experiência na educação, Ju, no colégio, né, que eu trabalhei esse tempo todo, sempre com adolescentes. Então, com adolescente eu converso super bem, né? Crisma, sempre trabalhei na igreja com a crisma. Com criança, eu já tenho uma dificuldade maior de abordagem, né? Não tenho muitas vezes a paciência necessária, a didática necessária para lidar naquela situação. Então, assim, se eu não me colocasse com docilidade no papel de aprendiz, desde que essa situação, né, começou na minha vida e que veio junto com essa pandemia, então, aprender com as situações, Ju, não sei o que teria sido, né? Eu penso assim, foi uma situação que aconteceu comigo que eu não previa e quem trabalhou comigo sabe que eu me entregava grandemente, né, ao meu trabalho, porque fiz tudo com muito amor e sou grata porque eu tenho feedbacks muito positivos, né, de como eu me dediquei à minha profissão nesse tempo. E se eu não tivesse, assim, tido esse tempo de experiência, né, muitas coisas eu aprendi também na escola e trazia aqui para dentro de casa, né, mas estar em casa nessa situação, né, realmente me ensinou e tem me ensinado a cada dia, sabe? Que a gente precisa reinventar, repensar onde que a gente está sendo imprescindível naquele momento. Muitas conquistas aconteceram também no ano de 2020 para mim, além dessa questão eu consegui fazer um resgate de coisas que eu tinha deixado de fazer por falta de tempo, né, como meu trabalho na igreja, né, uma parte do trabalho que eu tinha deixado de fazer, cantar, por exemplo, que eu sempre gostei, né, consegui reorganizar e voltar a fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se manter em movimento, a gente tem que trabalhar, sabe? A gente tem que trabalhar e o nosso trabalho tem que ser serviço. Então, até aquele determinado momento, eu fui convidada a fazer aquele trabalho naquela instituição, fiz com amor, fiz com, né, com dedicação, agora eu estou sendo convidada para essa outra situação. Então, eu não posso ficar também presa lá no meu passado, né, para ficar me lamentando pelo que eu perdi. Outras pessoas poderiam estar encarando de uma maneira diferente, sabe? E aí, realmente, junto com essa pandemia, seria a faca e o queijo na mão para ficar demonstrando tristeza o tempo todo. Mas a gente não pode viver triste, né? Um cristão, um filho de Deus, não pode viver triste, porque a gente se sabe filho de Deus. Então, a gente tem que ter uma alegria. Você falou uma frase interessante, né? Eu não posso olhar para o que eu perdi, ficar olhando para o que eu perdi. E é justamente isso. Você precisa olhar para o que você ganhou, né? Sabe aquela história do copo cheio ou meio vazio? Sim. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Então, você pega um copo de água, é isso aqui, ó, por exemplo, que eu tenho aqui, né? Vamos olhar para o copo, né? O que você vê? Você vê um copo meio cheio ou meio vazio? Né? Então, é uma coisa boba, né? Mas é uma reflexão muito importante.
Porque a cada situação que se coloca na nossa vida, a cada situação, isso independente da pandemia, né? Nós precisamos fazer essa análise. O que eu ganhei com isso? Parece a coisa mais desastrosa do mundo. Você vai tirar algo muito bom se você souber para onde olhar. Né? E isso é muito interessante, né? E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Né? E aí entra também a questão assim, a nossa vida está melhor ou pior? Nós precisamos parar e analisar isso, né, Lu? Sim. Porque, veja, muita coisa mudou, a gente não sabe como é que vai ser de fato daqui para frente, né? Mas do que mudou? Né? O que está melhor? Né? Tem os desconfortos? Obviamente que tem desconforto. Né? No que não tem desconforto? Essa é a grande questão. Né? Às vezes minha filha, é engraçado que ela fala assim, ai mãe, é tão difícil. Então às vezes ela está diante de uma situação, mas é tão difícil. Eu faço essa pergunta para ela, minha filha, mas o que não é difícil? Olha, é difícil até eu conquistar essa habilidade. É difícil até eu realmente me debruçar sobre isso e me superar, né? Então, dificuldade, gente, a gente vai ter sempre. Né? A gente viveu um tempo em que, quando se falava de sofrimento, né, era uma coisa assim, de jeito nenhum. Sabe assim... Pedro diante de Jesus. Né? Uma repulsa ao sofrimento, né? Pedro diante de Jesus falando assim, ó, gente, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser crucificado, vai morrer, né? Eu vou sofrer, eu vou carregar a cruz. E o que Simão Pedro falou para Jesus? Né? Deus te livre, Senhor, jamais, que não aconteça, que Deus não permita que isso aconteça. Né? Qual é a resposta de Jesus diante disso? Né? Afasta-te de mim. Por quê? Porque o sofrimento ele é necessário. Né? E o sofrimento na nossa vida, é inerente, o sofrimento é inerente à vida. Né? A gente precisa olhar para isso. Então eu vou viver uma vida de sofrimento, eu vou ficar então, vida, céu. Não é isso, né? Não é isso que eu tô falando. Saber sofrer. Isso, né? Saber sofrer, saber que o sofrimento é inerente, faz parte. E do sofrimento eu cresço, eu amadureço. Sem sofrimento, a gente não cresce. A gente fica ali na infância, fica nas coisas da adolescência, né? Cresce em estatura e idade, né? Envelhece. Mas não amadurece. A personalidade fica que nem uma uva passa. Entendeu? Fica ali, miudinha, fraca. Aí a pessoa não tem força para nada, não consegue. De qualquer situação, a pessoa simplesmente não consegue. Por quê? Porque não permitiu o sofrimento, né? Aliás, não permitiu que o sofrimento a fortalecesse, né? Só queria saber de fugir do sofrimento. Então, como assim? Né? A gente vai falar um pouco disso amanhã, né? Na live sobre a educação da personalidade, né? Isso é um ponto muito importante na educação dos nossos filhos, né? Fazê-los aprender a lidar com o desprazer. Né? Então, a gente precisa, diante de um problema, diante de uma circunstância desagradável, né? Eu preciso olhar para isso e falar assim, o que eu estou aprendendo com isso? Né? É o para quê? Isso está vindo para a minha vida para quê? Qual é o propósito? Para onde vai me levar isso? Né? E isso passa pela minha liberdade. Né, para a minha livre decisão do que fazer diante daquela circunstância. Né, então a gente vai falar também sobre os temperamentos. Nossa, então a gente nasce com temperamento, tal, e aí? Mas isso é definitivo?
né? Isso, então, eu vou ficar preso nisso, né? Como você falou, é uma batalha diária de como lidar com as situações do dia a dia, ter mais paciência, né? Não querer assumir de vez as coisas, deixar os filhos se desenvolverem, assumir também um pouco de autonomia. Uhum. É uma batalha diária. Mas se eu parar diante da minha limitação, falar, mas eu não consigo esperar a criança lavar a louça, porque ela vai lá, vai demorar e ainda vai fazer mal feito. Então é mais fácil eu ir lá e fazer. Pode deixar, dá licença, sai daqui, vai lá assistir sua televisão, que eu faço aqui rapidinho. Já resolvo isso e pronto. E aí? Né? O que realmente eu estou ensinando e, de fato, o que eu estou aprendendo com aquela situação? Então, quando a gente está ali com o filho, né, tendo paciência, passando por esse processo aqui dentro, está borbulhando, né? Porque você quer fazer logo o negócio. Eu já sei, eu já aprendi, mas ele tem que aprender também, né? Sim. Então, o sofrimento, ele tem essa função. Pode falar, Lu. Não, assim, eu queria fazer uma comparação com a questão da escola, né? Porque é algo que está pegando muito, assim, para as famílias. Então, os filhos estão em casa com essas aulas online, fácil, não é mesmo fácil, é difícil, especialmente para quem não tem uma abordagem na área da educação e de repente se vê nessa situação, as pessoas que precisam trabalhar fora, e aí os filhos estão em casa, né? No meu caso, Ju, eu recebi propostas de trabalho em 2020, né? Mas assim, nós entendemos que eu teria que ficar em casa, pelo menos enquanto as crianças estivessem aqui, né? Com as aulas online. Mas aí vai voltar para a escola, o que você vai fazer? Ora, Deus vai colocar cada coisa a seu tempo, né? Então, por hora, não penso mais em ter o ritmo de vida que eu tinha antigamente, porque eu provei de outra coisa, né? Eu provei dessa presença mais constante, eu provei desse mãe constante, que hoje o que eu ofereço para minha família é o melhor de mim, é a minha energia maior, não é a energia que me sobra depois de um dia inteiro de trabalho, né? E que quem trabalha com educação sabe que não termina. Por mais que a empresa diga para você, não é para você trabalhar fora de hora, hein? Fora do seu horário de trabalho, não tem como. Um aluno, ele te requisita no final de semana com uma dúvida, você não vai deixar de amparar aquele aluno que está em formação, né? Então, às vezes você está em casa, mas você não está inteira em casa. E eu pude provar disso. Então, é claro que hoje, meu desejo maior é poder gerenciar de uma maneira diferente o meu tempo, para poder ficar mais com os meus filhos. Uma coisa também que eu acho que essa pandemia trouxe de muita reflexão. Quando a gente trabalha fora, a gente não vê a hora de chegar em casa, de ficar em casa, de curtir cada cantinho da sua casa, de ficar com a sua família, de ter momentos com a sua família. Aí a pandemia nos obrigou a isso, a estar em casa, né? E a estar com a família. Então, que sentimentos isso trouxe para você? Você passou a achar que nossa, que bom que eu tenho essa família. Graças a Deus, né, que eu tenho família, que eu posso ficar em família, que bom que é ficar mais com a família. Ou, misericórdia, eu não aguento mais essa família. Sabe? Isso também tem que nos levar à reflexão. Porque tem alguma coisa de errado quando você não tem o desejo de ficar com a sua família. Né? Tem alguma coisa de errado. E quando eu estou falando família agora, eu não estou falando desse núcleo, esposa, não, eu estou falando dos parentes também. Se a gente não tem vontade de ver aquela pessoa, se a gente não fica saudosa que não está podendo encontrar com aquela pessoa, né? Tem alguma coisa errada nessa relação. Entende? Então, assim, muitas reflexões vieram realmente. E essa ansiedade de que, porque essas aulas não voltam, eu tenho visto muito isso, um desespero nas mães, de que essas escolas precisam voltar a funcionar. Já ouvi, inclusive, médicos se manifestando a respeito disso, né? Por conta da ansiedade das crianças, né? Delas estarem aí em casa, muitas vezes numa situação muito sedentária, ou muitos filhos únicos, né, Ju? Que ficam sozinhos, só convivendo com um adulto.
Então, é claro, são situações e situações. Mas eu costumo dizer que eu estou numa posição privilegiada, porque eu estou em casa e posso estar inteiramente em casa, mas isso foi uma escolha também, não é? Porque eu tive a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, mas eu fiz uma escolha, e junto dessa escolha vieram situações das quais nós precisamos abrir mão aqui em casa. Então, adequação de gastos, você tem que fazer uma adequação de gastos, né? Porque se antes tinha 2 salários, agora tem um. Então, você vai adequar. Hoje é possível isso. E a verdade é uma só. Se você ganhar 20, você gasta 20. Se você ganhar 10, você gasta 10. Se você ganhar 5, você vai adequar para gastar 5. Nós temos é que Exatamente. pensar que tem gente que não tem um, que não tem nada. Então, acho que se a gente vive a vida, Ju, sempre projetando que há pessoas numa situação mais frágil que a sua, né? Numa situação de problema verdadeiro, a gente para de murmurar e de reclamar. Porque a reclamação é um hábito de algumas pessoas. A reclamação, o murmúrio, a pessoa não vê coisa boa em nada, né? A pessoa não vê coisa positiva em nada. Entendeu? Então tem pessoas assim que vão muito por esse lado e a gente tem que tomar cuidado para não ir por esse lado, né? Veja Jesus falando para Pedro nessa passagem que você citou. Sai de mim. Eu vim para isso, né? Então, Lúcia, sai de você. Qualquer desejo, né, de um dia não ter gerado essas vidas, sabe? De não ter essa situação. Sai, pensamento ruim de que, ai meu Deus do céu, uma hora dessa eu podia estar sei lá onde, fazendo sei lá o quê, com sei lá quem. Tira isso de mim, afasta de mim. Apegue-se ao que você tem, o que você tem é maravilhoso. Sim. Você tem o que muita gente sonha em ter. Sim. Né? Muita gente sonha com uma família numerosa, muitas mulheres sonham em ter um filho. E às vezes essa vida não vem. Né? Então, assim, é agradecer, é fazer aquele exame de consciência que a gente tem que fazer toda noite, porque durante o dia a gente cai várias vezes. Sim. A gente cai nessa situação de pandemia, misericórdia. Né? Mas por que, Senhor? Tão jovem, né? Com filhos pequenos. E o Senhor quis essa pessoa, né? O Senhor levou. Então, assim, agora o Senhor dá um jeito dessa família continuar de pé, né? Acreditar que Deus vai providenciar. Mas é difícil, que a gente é humano, né, Ju? A nossa realidade é decaída. Desde o pecado original, a gente tem essa tendência de todo dia ter N quedas. Mas com a graça, a gente se levanta. Então, e com humildade, né, Lu? Com humildade. Esse olhar de reconhecer, né, que nós somos limitados. E não só nós, aquele que convive com a gente também é limitado. Porque eu acho que com essa convivência, né, o que ficou escarlate, né, é os defeitos nossos e do outro que convive com a gente. Sim. Não é? De repente fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com essa mulher o dia inteiro, né? Que quer arrumar tudo, que quer tudo no lugar, que quer as crianças isso, faz aquele outro, né? Não posso sentar no sofá que já está me arrumando coisa para fazer, não é assim? E de repente começa a ficar insuportável, né? Quando a gente não tem esse olhar, né? Também de cuidado com o outro, de olhar para aquele que está ao seu lado, que também tem as próprias limitações, que também tem os próprios sentimentos, né, as próprias preocupações, né? Então, ter esse movimento de sair de si mesmo, sabe? Sim. De sair de si. A gente tem que ter esse olhar para aqueles que estão sofrendo aí fora, né? Ter esse olhar de misericórdia, rezar para essas pessoas, fazer o que é possível fazer, né? Dar uma cesta básica, olha, separar uma roupa que tem sobrando e doar, né? A gente precisa fazer isso. Mas eu falo uma coisa, Lu, é muito mais fácil a gente ajudar quem está para fora do nosso portão do que a gente ter um olhar de misericórdia para aqueles que convivem com a gente todos os dias. Certamente.
né? E aí a pandemia, ela veio também trazer um pouco disso, né? Porque aí a gente é obrigado a conviver mesmo 24 horas por dia, né? Com os nossos. E aquilo que já era difícil antes, então agora é pelo amor de Deus, né? Falei, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Sim. Lidar com o mau humor, porque antes era assim, ó, tinha mau humor de manhã, mas era assim, era rapidinho, né? Porque era tudo tão rápido, tudo corrido, cada um pega as suas coisas, já monta no carro e vai cada um pro seu canto, não é? E agora não. Agora fica todo mundo dentro de casa e tem que suportar, entre aspas, uns aos outros, né? E aí você tem que se descobrir e se redobrar nisso também, né? Uhum. Aí a gente vai falar um pouco mais disso também na live sobre os temperamentos, né, Lu? Sim, sim. É super importante dar esse sentido para cada circunstância que a gente está vivendo, né, Ju? Então, assim, ter isso muito claro. Qual é a minha circunstância de vida hoje? A situação é essa. Ah, eu gostaria que fosse diferente? Gostaria, né? Esse cálice poderia estar sendo afastado de nós, mas não está. Sabe aquele ditado que não tem remédio, remediado está? Sim. Então, assim, tem algumas coisas, como eu disse para você, tem pessoas cuidando, né, de cada uma das situações. Quais são as situações que eu preciso cuidar? Né, que Deus está colocando na minha vida e que eu preciso cuidar. Né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que pedir esse discernimento. Eu tenho que ter essa relação, né, com Deus, essa relação de filha mesmo. Dizer, eu preciso do discernimento. Onde o Senhor me quer? Né? Foi assim que nós tomamos aqui a decisão, que eu fui apoiada pelo Wellington, foi uma decisão conjunta, né? Então, assim, o que pesou mais? Não foi o financeiro. E até esse momento, outro dia eu ainda comentei, né, com algumas amigas também num grupo. Falei, olha, se você vai fazer a matemática, você bota o que você gasta, você bota o que você ganha, a conta não bate. É para faltar, mas não falta. Que é aquela famosa providência divina, né? Exatamente. Que a gente pede, né? Que a gente pede, que a gente acredita que tem, mas a gente acredita assim daquele jeito. Aí na hora que você vê o negócio acontecendo, então assim, o essencial não está faltando. Você pode ter que abrir mão de algum luxo, de alguma coisa material, que de fato, nossa, que na verdade nem falta me fazia. Não faz falta, exatamente. Né? Então, muitas vezes, os estresses, os desesperos que a gente vive, é porque a gente escolhe viver aquilo. É uma questão de escolha. Então, se eu estou aqui hoje, conseguindo acompanhar as crianças nas aulas, estou fazendo isso maravilhosamente bem? Com certeza não. Hoje mesmo, dei um tchutchu aqui em casa, né? Porque acontecem as situações, imagina eu como professora, sempre fui perfeccionista, super exigente, chego e vejo uma coisa assim que não está de acordo. Ah, o negócio já vira do avesso aqui, né? Já baixa aquela coisa do temperamento e acontece. Eu ainda conversei com a minha irmã há pouco, antes de mandei uma mensagem para ela e falei, olha, o demônio vai tentando, só porque eu e a Ju, a gente está querendo falar assim, entendeu? Sobre esse assunto, falar para as pessoas que é possível encontrar paz na situação adversa, né? Que é possível a gente viver bem essa pandemia, ou viver da melhor forma essa pandemia, o dia inteiro que eu fui tentada. Sabe? Se eu pensar assim, eu não vou mais poder... Eu falo, não vou mais poder falar, gente, para as pessoas. Porque eu não estou conseguindo fazer. Né? Como é que eu vou te falar de uma coisa que eu não vivo? Sabe? Então, realmente essa luta, ela se apresenta. E é para a nossa santificação, né? É a nossa cruz. Eu que sou uma pessoa, né? Vamos falar na sexta-feira, mas já vou antecipar. Eu que tenho essa coleriquice, né? Que sou colérica. Essa coisa de domínio. O domínio para o colérico, né? Então, eu tenho que dominar a situação. De cabo a rabo, de A a Z. Entendeu? Saiu do meu controle, já começa a pirar. Já começo, né? Então, assim, é muito difícil. Por quê? São seres humanos. Estou lidando com seres humanos. Não é com um robô programado. Cada dia, né, a criança vem e apresenta uma situação diferente.
e você tem que ter a sabedoria para lidar, a maturidade para lidar, lembrando que você é a mãe. Então, também tomar o cuidado para não transferir para os nossos filhos a nossa ansiedade. Porque nós temos, né, ou devemos ter, uma maturidade para absorver, né, pelo menos parte disso tudo que está acontecendo, mas os nossos filhos não. Né? Então, assim, o corona tá aí, quando o corona acabar. Então, né, não mergulhar também as crianças nesse universo de tensão. De repente eu não aguento mais essas aulas online. Basta uma vez a mãe falar isso, que a criança vai pegar isso para ela e dali a pouco ela vai estar reproduzindo essa fala, não aguento mais essas aulas online. Com certeza. Com certeza. E vai se tornar mais penosa essa situação, que é a situação que nós temos. Não temos outra. Então eu vejo assim, uma ansiedade muito grande entre as mães. Sou honesta em dizer que eu também considero assim, que é uma falta de resiliência, né? Esse exercício está sendo muito pedido para nós, da resiliência, né, Ju? De, assim, viver da melhor maneira aquela situação. Até outro dia, eu e o Wellington, a gente conversou aqui sobre o filme A Vida é Bela, que passou, né? Maravilhoso, né? Esse filme, ele sempre vale a pena. Porque um homem, né, que transforma para o seu filho um campo de concentração numa brincadeira, sabe? Então, assim, não é que a gente queira que os nossos filhos estejam fora da realidade. A realidade é importante, mas é uma realidade adequada à compreensão deles, né? Perfeito, a gente precisa adequar, né? Eu lembrei desse filme esses dias, justamente nessa situação. Porque meu filho do meio vai fazer 4 anos, tem 3 anos e pouco, né? E pela primeira vez, ele acabou vendo um vídeo no celular do meu pai. E a primeira vez que ele ouviu falar sobre coronavírus, olha, já faz mais de 1 ano, né, que a gente está nessa situação. E aí, de repente, ele começou a falar do coronavírus. E eu falei assim, nossa, até agora ele não tinha consciência de fato do que estava acontecendo. Né? E que bom que a gente pôde, né, não transferir para ele isso, que ele pôde continuar a vidinha dele, mesmo sem ir para a escola, né, a gente fazendo as atividades aqui. Esses dias eu fiz até, entre aspas, uma crítica, porque a escola todo dia mandava, porque tem que fazer não sei o que do coronavírus, porque tem que fazer não sei o que do coronavírus. E eu sempre adaptava as atividades. Até que eu voltei para a professora e falei, olha, eu não concordo. Né? A gente não tem que ficar falando massivamente na cabeça das crianças que tem que ficar lavando a mão, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, porque tem que usar... Sabe? Não tem que ficar falando isso na cabeça das crianças. Elas vão fazer naturalmente, olha, vão sair, vai usar mais. Se ela perguntar, a gente tem que explicar dentro da realidade dela, dentro da, né, capacidade dela compreender, sem transformar aquilo num monstro gigantesco, que vai fazer com que ela tenha medo depois de sair de dentro de casa. Né? Então, gera ansiedade, né, Ju? Com certeza. Inclusive, assim, tem relatos, né, de crianças que ficaram amedrontadas de um jeito, e até mesmo adolescentes, né? Então, por exemplo, adolescente que está em fase de prestar vestibular. Né? Eu tive um relato desse. Então, já está numa fase de muita tensão, de muita insegurança, de muita perspectiva, e aí vai ser tudo diferente do que ele projetou ao longo de vários anos, né? Porque vai ter que seguir aí os protocolos, e de repente começa, morre um, morre outro, esse adolescente passou o ano todo dentro de casa fazendo aula online, mas ele vai ter que estar lá para fazer uma prova com pessoas que ele não conhece, assim, surtando mesmo, não vou fazer esse ano, né? Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão também de lidar com aquilo que é possível dentro da compreensão da criança. Né, para a criança não ficar... Mas os pais passando para os filhos os seus medos. Né? Você acha que criança precisa ficar sendo notificada da quantidade de mortes que está tendo? Sabe, até nós, né? Teve um dia que eu falei para minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, de ficar assistindo essas reportagens, né? Que ela, daqui a pouco ela me xinga aqui no comentário, de eu estar falando dela, mas é verdade, ela sabe disso. Porque, assim, ficar mostrando que não está tendo onde enterrar,
que sabe que os cemitérios estão... E assim, a minha mãe, o ano passado, né, também, a maioria das pessoas que estão aqui nos conhecem, sabem, ela fez um tratamento de um câncer de mama, ela iniciou o ano fazendo a cirurgia, né, em fevereiro, e assim, a pessoa fica abalada, né, Sim. Ju, quando tá fazendo um tratamento assim, embora seja a Dija, né, que tá sempre aí entregando, emprestando energia para as pessoas, mas é um ser humano que tem suas inseguranças. Então a Sim. pessoa já está assim abalada e fica só vendo isso, porque a mídia ela vai ficar noticiando isso, que a Sim. mídia noticia desgraças que, Sim. assim, né, porque assim, dá 75% a mais de audiência notícias ruins. Com certeza. Então é lógico, a mídia vende com isso, vai noticiar. Então é claro que eu não penso que nós temos que ficar assim sem saber o que está acontecendo, nós precisamos nos informar, né? Mas evitar as mídias sensacionalistas, sabe? E com as crianças, então, não dá, né? É tentar viver as situações dentro de uma normalidade possível, né? Eu, assim, como eu moro em condomínio, as crianças, a gente já fez uma reforma aqui em casa que já tinha a intenção mesmo de fazer essa reforma para ter mais espaço para eles, sabe? Então, eles têm espaço para brincar. E tem irmãos, né? Sim. Para isso. Que é o meu Brinca, caso, também tenho quintal, graças a brinca e Deus. briga, né? Ninguém vai falar É, aqui que é uma maravilha que tá só brincando, que nossa, que crianças que brincam maravilhosamente bem, mentira, brinca e briga. Uma brincadeira, 3 brigas, né? E a mãe pirando o cabeção aqui. Mas assim, não estão se sentindo solitárias, né? Não sim. estão paradas. Lu, eu só tô preocupada com o horário, porque é 1 hora só de live e já tá batendo na portinha o Nossa, tempo. como eu falo muito. Mas olha, para a gente poder encerrar, então, né? Eu acho que a primeira live a gente quis trazer essa mensagem de esperança mesmo, né? Porque a gente tire essa visão de desastre mundial, né? Que tire essa visão de que o mundo está acabando, né? E pronto, tudo vai por água abaixo, né? De que isso poderia acontecer de outras formas na nossa vida, de maneira individual. Nós estamos vivendo isso de forma coletiva, mas isso poderia acontecer de outras maneiras na nossa vida particular. E pode acontecer, enfim, né? A vida, o sofrimento é inerente à vida. A diferença é o que eu vou fazer diante disso. Esse é o grande questionamento, né? Quando a circunstância se apresentar para mim, né, eu parar e olhar para essa realidade, como você mesmo falou, não ficar olhando para a janelinha, olhando para fora, o que poderia, mas e se? Mas poderia ser diferente, mas não é diferente. Então vamos olhar para a realidade, vamos abraçar essa realidade, essa cruz, vamos abraçar a cruz, né? E vamos conviver com isso da melhor maneira possível, né? Se permitir isso, essa reinvenção, né? Ter esse olhar. Eu acho que essa seria a maior mensagem, a principal mensagem que a gente queria trazer hoje, né, Lu? Sim, sim. E deixar uma indagação que a gente conversou, né, Ju? Se a pandemia não tivesse acontecido, o que eu teria perdido? Isso. Né? Sim. Porque pode ser que a gente encontre mais resposta do que imagina para essa pergunta, né? Com certeza. O que eu teria perdido, né? O que eu não teria visto. Talvez solidariedade, generosidade, empatia. Tem pessoas que não têm, mas tem muita gente que tem. Sim. Né? Então, o que eu pude descobrir com essa pandemia, né? E se ela não tivesse existido, talvez passasse em branco, né? Eu não teria tido esse aprendizado, né? Inclusive aqui, fazer live pelo Instagram. Não é verdade, Ju? Verdade. Com certeza. Né? Não teria reinventado, né? Não estaria aprendendo aqui a usar esse recurso para falar para as pessoas, né, aquilo que a gente acredita e para aprender, porque eu participei de várias lives também, né, assistindo depois muitas vezes por causa dos horários, mas aprendi muita coisa, mas eu vou deixar para amanhã e sexta, porque assim gera uma curiosidade, né, no pessoal e eles vão querer Com participar. certeza. Tá bem.
Então, Eu nem sei gente, que horas são, gente. Tô perdida aqui. já são 8h57. Olha, é porque eu acho que o papo foi bom, Com porque passou certeza. rápido. Passou Então, rápido. amanhã a gente vai falar sobre a educação da personalidade, né? Então, queremos convidar vocês. Agradeço imensamente vocês estarem aqui com a gente, né? Tem 48 pessoas com a gente agora. Muito obrigada, né? Os comentários agora depois eu vou ver com calma. Obrigada, Lu, obrigada por essa Eu que parceria. agradeço. Estou muito feliz, viu? Eu E também. amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Sim, sim, gente. Também queria agradecer, né? Lá no início eu agradeci por vocês terem dedicado esse tempo aqui para nos ouvir, para refletir um pouquinho. E espero que a gente tenha, de alguma forma, colaborado, né, com as reflexões de vocês a respeito dessa situação que a gente está vivendo, desse momento. Tá bom? Amanhã a gente espera, então, vocês novamente e convidem mais pessoas, né, para participar sobre essa conversa sobre a educação da personalidade. Tá bom? Ju, beijo, bom descanso, minha linda, bom descanso para todos. Tchau, tchau. Tchau!